Olá, pessoal. Estamos aqui de volta, eu, Sérgio, Marília e Carlos, no canal O Que Rola na Geronto. Hoje estamos só nós, mas estamos só nós por nossa opção, porque nós escolhemos um tema que nós gostaríamos de discutir com vocês. Vendo algumas mensagens que eu costumo receber e de um blog de uma professora minha muito querida, chamada Maria Romana, ela tem um blog que se chama muitaidade.blogstop.com. Fiquei de anunciar o blog aqui, porque o título que nós demos para o dia de hoje foi um título que ela discorreu no blog dela com muita propriedade. E eu achei bastante interessante, depois de ler lá no blog dela, que nós pudéssemos discutir isso aqui no canal. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema assim. Gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesta frase. Como é difícil pedir ajuda. É difícil para você pedir ajuda? Você já precisou pedir ajuda e teve dificuldade? Em que momento você reconhece que precisa de outra pessoa? Então, é um pouco sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Antes da gente começar, eu queria começar falando um pouquinho, até para abrir o bate-papo aqui, sobre o significado da ajuda. Né? O que significa ajudar alguém e o que significa ser ajudado? Para eu pedir ajuda, a primeira coisa é eu reconhecer que, por alguma razão, eu não dou conta de alguma coisa. Isso vale para as questões que podem ser físicas, financeiras, emocionais, mentais, etc. Isso envolve qualquer coisa. É claro que, conforme eu for envelhecendo, algumas coisas físicas em mim vão sendo modificadas. Quando eu nasci, né? Desde que eu nasci, eu passei um bom período da minha vida dependente de cuidados da minha mãe ou do meu entorno para sobreviver. O indivíduo que não é cuidado, ele não sobrevive, ele morre. Isso vale para todo ser vivo. Mas gradativamente eu mesmo fui, e o meu entorno também trabalhou para que eu fosse me tornando gradativamente independente. Será que ficamos realmente completamente independentes? Ou será que nós chamamos de independência uma interdependência do meu entorno, das pessoas que me cercam, do meio no qual eu convivo, porque também preciso deles para ter uma melhor qualidade de vida? Então, é um pouco passando por esses assuntos que eu gostaria de trazer esse tema para a gente discutir. Aí, eu queria começar conversando com o Sérgio. Sérgio, o que você pensa desse assunto? Eu vou começar por lado que você falou, depois eu queria passar para mim. A questão da independência é realmente muito engraçada, porque a independência é muito relativa, né? Mesmo quando eu digo que eu gosto de ser independente, eu gosto de ser independente para algumas coisas. Muitas vezes a gente gosta de ser dependente para outras coisas, né? Então, por exemplo, muita gente não se importa de ser ajudado nas questões domésticas. Muitos homens, por exemplo, não se importam de ser ajudados nas questões domésticas. Então, essa questão que você falou da interdependência, Ida, ela é fundamental, porque, inclusive, a interdependência é que move o mundo, porque a gente não é capaz de fazer tudo. Eu preciso do concurso da ação de outras pessoas para continuar sobrevivendo. Quem fez essa minha roupa? Né? Quando eu vou sair? Né? Quem que é o motorista que vai me trazer, o ônibus, etc. Tudo é feito por outras pessoas e uns dependendo dos outros leva a sociedade a se desenvolver. Só que quando a gente pensa no individual, as pessoas só lembram de que eu quero ser independente, não lembra que muitas vezes ela é dependente e gosta de ser dependente. Agora, antes de, estou falando demais, eu tenho muita coisa para falar, mas eu quero falar um pouquinho de mim, porque
eu como fui dependente a vida inteira, e muito dependente, né? Eu tive minha poliomielite com 11 meses de idade, então eu não andei. Então, minha família teve aquilo que você falou, que a gente nasce dependente, mas aos poucos vai ganhando, com desenvolvimento neuropsicomotor, vai ganhando independência, né? Eu fiquei muito dependente da minha família, de cuidados desde o começo, né? Eu andei pela primeira vez, andei com 4 anos de idade, com um baita aparelho, com uma dificuldade extrema para andar, né? E fui me libertando um pouco do aparelho ao longo de 12 anos, né? Porque foram 8 cirurgias ortopédicas, e mesmo assim, até hoje, eu tenho uma mobilidade extremamente reduzida. E eu preciso de ajuda das pessoas. Então, durante a minha vida, eu aprendi, né, que eu precisava ser ajudado, precisava de ajuda. Mas não é o que eu vejo, por exemplo, muitos idosos que eu acompanho, que não querem, acham que receber alguma ajuda, né, é sinônimo de fraqueza, é sinônimo de incapacidade, é sinônimo de até uma palavra muito forte, né, que ser inválido, né? Então a gente tem de tirar isso, primeira coisa. Não sei, vocês podem entrar aí na conversa. Então eu tenho comigo, como eu fui sempre dependente, eu tenho olhar para a pessoa que me ajuda, um olhar diferente, um olhar até de gratidão, um olhar de estar obrigado a ela por ela estar me fazendo algo que eu não consigo fazer e que eu dependo dela para que isso seja feito. É lógico que quanto mais eu fui me desenvolvendo, eu procurei ganhar força física, aptidão, habilidade em perna, etc., para me manter de pé, né? E não precisar de tanta ajuda, né? Então, a gente precisa... Ieda, você falou que quer falar? Pode Eu falar. queria, antes de dar a palavra para você, Marília, só complementando essa questão que o Sérgio falou, que eu acho que é extremamente importante dentro do assunto que a gente está falando, e um exemplo muito rico, é por uma questão do problema que ele teve na infância, né, como ele contou para a gente, ele teve uma inabilidade de desenvolvimento própria da condição da doença que o acometeu durante a infância. Mas, no transcorrer da vida, você foi aprendendo essa questão da ajuda, mas você mesmo acabou de dizer que você também fez uma parte sua de procurar ao máximo desenvolver as suas capacidades para que a ajuda recebida fosse complementar a sua necessidade. Eu acho que este é um conceito extremamente importante. Quando a gente fala de ajuda, e talvez essa seja uma das grandes dificuldades das pessoas, quem ajuda tem uma tendência, muitas vezes, a olhar só as limitações da outra pessoa. Ele nem sempre olha as capacidades da outra pessoa. Então, o que a gente queria trazer, talvez, para a discussão aqui, quando eu vou ajudar alguém, eu tenho que olhar para o que ele é capaz de fazer e discutir com ele, dentro do que ele é capaz de fazer, como ele pode fazer e o que sobra, que é aonde eu posso ajudar, e aí a gente vai compartilhar como fazer isso da melhor forma, que seja complementar e satisfatório, e não agressivo para a pessoa, no sentido de torná-lo um incapaz. Eu acho que é um pouco isso. Só para complementar, e aí eu falo, mas é muito importante. Existe uma coisa na fisioterapia, na reabilitação, que é isso, quer dizer, qual é a capacidade residual? Isso, Né? E exatamente. eu tenho que procurar a capacidade residual para fazer com que eu ajudo até ali e vou reabilitando para aumentar a capacidade residual daquele indivíduo. Tá certo? Isso também é muito importante para não me sobrepor a esse indivíduo e sufocar esse indivíduo na ajuda. Então, eu tenho de Exatamente. entender a capacidade residual
trabalhar a capacidade residual, isso vai dar uma satisfação para quem está com a dependência muito grande, porque ele passa, aquilo que eu falei, né? Eu fui desenvolvendo, ele passa a ser também partícipe dessa reabilitação e passa, inclusive, a se sentir dono, né, da própria reabilitação. O que você falou agora é muito importante, eu acho que a Marília vai poder nos ajudar, que é a história do partícipe nesse conjunto de ações. Não dá para existir uma relação de ajuda que não haja uma troca. A troca, ela é fundamental. O ouvir e o escutar, eles são coisas que têm que ser o tempo todo presentes em qualquer relação de ajuda que se coloca. O que você acha, Marília? Eu concordo plenamente. O Sérgio falou a expressão dessa reabilitação, de tal forma que a pessoa possa se emancipar. Então, eu diria que é uma ajuda emancipatória e não uma tutelada, porque, às vezes, a tendência nossa é tomar, às vezes, da pessoa e não permitir que ela emancipe, que ela voe, que ela seja dona de si. E aí a gente está falando da pessoa que está com a disposição de ajudar, que também não é muito fácil. Porque, por outro lado, e a gente, ao pensar em cuidadores de idosos, tanto familiares quanto profissionais, às vezes a pessoa quer ajudar, mas há uma resistência da parte de quem precisa de ajuda. E é isso que eu queria também chamar a atenção. Por que que nós resistimos a isso? A Ieda introduziu o assunto, o Sérgio se deu o exemplo, no seguinte sentido: nós nascemos dependentes de cuidado. E a nossa educação, ela vem reforçando que a gente tem que ser o tempo todo dono de si, autônomos, nós temos que ser fortes, que a gente se impõe pelo que você se apresenta. E isso, muitas vezes, vai nos tornando pessoas que não reconhece que precisa da ajuda dos outros. E, às vezes, nós nos tornamos muito duros conosco mesmo. E, na hora que nós precisamos de ajuda, esses valores que estão muito presentes na nossa formação, eles se sobrepõem. O Sérgio chamou a atenção assim, por que eu não peço ajuda? Porque ele é fraco, porque ele é incapaz, ele é um inválido? Muitas vezes, nós somos fracos, sim, nós precisamos de ajuda, mas com aquele valor tão forte interno nosso, nós sofremos tanto conosco por não permitir que eu estou precisando de ajuda, que é nesse sentido que eu estou me abrindo. Gente, eu estou precisando de ajuda. E quando a gente fala de ajuda aqui, eu acho que o conceito que a Ieda introduziu é muito amplo. Não é só ajuda física. Às vezes nós precisamos de ajuda de um amigo, e ela falou do escutar, do ouvir, do colocar-se no lugar do outro. Muitas vezes você vai precisar de um dinheiro naquele mês que faltou um determinado valor para completar suas despesas. Assim, quem eu vou pedir? Não, mas se eu pedir, vai achar que eu estou falida. Então, a gente constrói um ideário em relação a esta ajuda. E o não reconhecer que precisa ajuda, talvez possa nos causar sofrimentos, dores e um tanto de consequências. Eu paro por aqui, porque eu estou vendo que o Carlos também levantou a mão. Então, é isso que vocês estão já colocando, né? Tem uma questão importante que a gente deve abordar. Eu queria começar dizendo o seguinte, que a gente está falando bastante essa relação de pedir ajuda e de pedir, né, essa ajuda ao outro, né? E o quanto isso pode significar, simbolizar, como acho que o Sérgio falou, né? Sinônimo de fraqueza, né? De essa dependência ao outro significar fraqueza, incapacidade, enfim. E a gente lembrar que isso não é alguma coisa pertinente apenas da velhice. Né? Isso, a gente pode passar por isso em qualquer fase da vida. A gente já viu aqui a questão que vocês falaram, por exemplo, da interdependência, né, que a gente tem durante a vida, as pessoas não se dão conta disso. Né? Então, a gente parte desse princípio assim, eu sou independente. Independente para quê? Né? Até onde você é independente? Então, a gente parte dessa falsa ideia de independência e associa isso à juventude. Né? Então, eu sou jovem, eu não preciso de ajuda, muito por essa ideia da ajuda física, né? Que mesmo jovem pode precisar de ajuda física. Quebra uma perna, né? Que você vai ver se você não precisa de ajuda, né? Em qualquer idade.
Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desvincular essa ideia, né, de precisar de ajuda apenas na velhice, né? Essa é uma questão que eu queria colocar, mas eu queria pontuar o seguinte: na minha área, né, na psicologia, eu, quando comecei a trabalhar, eu trabalhei muitos anos com uma abordagem corporal. E eu fazia um trabalho muito interessante, que foi, inclusive, quando eu comecei a trabalhar com idosos, porque eu fazia um trabalho com grupos de movimento, que era um trabalho, não era específico para idosos, pelo contrário, eu tinha uma população jovem muito grande, e um grupo de idosas viu o meu trabalho, quis fazer também, e aí foi o meu primeiro contato com o grupo, né, com a população idosa. E essas idosas vieram fazer esse trabalho comigo. Era muito interessante, porque o grupo de movimento ele parte desse princípio, né, de você perceber o seu limite, onde é o seu limite, né, e percebendo o seu limite, o que dá para fazer, o que você tem de possibilidade dentro desse limite. Essa é a base do trabalho de grupo de movimento, do trabalho corporal, né, que eu fazia na abordagem que eu trabalhava. Então, essa ideia de você buscar potencial dentro do limite, né, e juntando isso um pouco com o que eu trabalho hoje, né, a psicologia como busca de priorizar não aquilo que está dando errado, priorizar o que está bom. Então, é a mesma coisa. Dentro do teu limite, você descobrir o que dá para fazer dentro desse limite. Você precisa pedir ajuda? Tá bom. É uma limitação que você tem, né? Mas o que dá para fazer dentro disso? Será que isso é te incapacitar, né? É te reduzir a um nível inferior? Então, são questões que precisam ser pensadas. E também, Carlos, talvez pensar que você tem que ponderar o quanto a sua limitação lhe representa. Talvez a sua limitação seja só uma pequena parte do todo que você representa. E é isso, às vezes, que as pessoas elas se restringem àquele ponto da limitação. E isso traz para elas uma sensação de muita infelicidade, né? Eu não sou mais a mesma pessoa. Não, eu não sou mais talvez a mesma pessoa que pode subir na escada para trocar a telha do telhado ou qualquer coisa assim, mas continuo sendo a mesma pessoa para X, Y ou Z outras coisas dentro do meu contexto familiar ou do meu contexto de amigos. Então, ter esta autoavaliação, a autoavaliação e a autocrítica, que a gente já teve a oportunidade de abordar anteriormente, elas fazer isso é um exercício bastante difícil, de eu reconhecer até onde eu posso, até onde eu não posso. E na hora que eu reconheço o que eu não posso quem pode me ajudar? Tá? Quem pode, neste contexto, ser a pessoa para quem eu vou pedir ajuda? Porque tem o outro lado da história. Eu já te dou a palavra. Que eu acho que a gente precisa discutir isso também. Tem o outro lado da história, que é quem me ajuda também precisa estar disposto a ver aquilo que o próprio Sérgio colocou, do que é que eu sou capaz. Ele tem que estar disposto a me ouvir, a entender o que é que eu preciso de ajuda, e não vir com uma ajuda pronta, transformando o meu mundo no mundo dele, dentro das coisas que ele acha que eu preciso. Então, essa discussão do compartilhar entre quem precisa de ajuda e quem se dispõe a ajudar é um mundo que precisa ser visto de outra forma. Acho isso. Fala, Carlos. Oi, Eda, complementando, só um pouquinho, que ela falou uma coisa que não ficou claro para mim, Eda, quando você apresentou. Você chamou a atenção que aquela necessidade que a pessoa tem não representa a sua totalidade. Foi isso que você... Não, ela não representa a sua totalidade como pessoa. Ela pode precisar de algumas coisas, mas ela pode ser capaz de fazer outras. Então, eu não estou reduzida à minha condição de dependência simplesmente porque eu não posso fazer uma ou outra coisa. Eu tenho uma complementariedade como pessoa que é muito maior do que a minha limitação. É isso que eu quis dizer. Não, perfeito. Era nesse sentido que achei positivo. Eu acho que isso é um diferencial. É uma percepção muito boa para a gente entender que aquela ajuda não representa tudo, mas que você tem outras estratégias que podem, que são positivas também, que não é por isso que você está pedindo ajuda que você é inválido de tudo.
Desculpa, então, acho que é isso fundamental. que eu queria só complementar, que assim, Ieda, quando você aborda isso, a gente teve aqui recente, aqui no canal com a gente, a Ana Amélia, né? E falando sobre questões econômicas. Então, assim, vale lembrar como exemplo, que é quando ela trouxe para a gente a quantidade hoje de idosos que são idosos que sustentam a sua família. E muitos desses idosos provavelmente precisam de ajuda física, por exemplo. Né? Então, o que acontece nesses casos? Muitas vezes ele só enxerga a dependência que ele está física, por exemplo, que ele precisa dessa ajuda. Ele não enxerga que ele é o suporte daquela família, que ele é o mantenedor daquela família. Né? Exatamente. Então Se ele não enxerga fosse só ele, a um lado. Isso é família não tão poderia forte. sobreviver. Exatamente. Exato, isso é tão forte, tem um simbólico tão pesado, que muitas vezes a pessoa só enxerga isso, aonde ela está precisando, né? Onde ela tem uma falta. Ela não enxerga o outro lado, né? Dessa história, onde ela é a pessoa que também ajuda. Né? Então, ela está dos dois lados. Gente, eu queria retomar um pouquinho que a Ieda falou agora há pouco. Eu concordo com o que o Carlos está falando, mas eu queria retomar pelo seguinte: quando ela estava dizendo que quem ajuda tem de entender o que o outro quer ser ajudado. Né? É lógico, primeira coisa eu tenho de aceitar ser ajudado, e quem ajuda tem de entender o que o outro quer ser ajudado. A relação de ajuda ou de cuidado, igual, porque ajudar é um cuidado, né? Essa relação, aqui já foi falada, é uma relação entre duas pessoas, no mínimo. Né? Não vamos pensar na interdependência agora, mas vamos pensar numa coisa mais do dia a dia. Eu preciso disso e alguém vai me suprir, vai me prover isto. Né? Então, é uma relação entre duas pessoas. Né? E essa relação não pode ter um poder de um sobre o outro, é uma relação. Se tiver de ser poder, o desejo da pessoa que precisa ser ajudada é o que é o prioritário. Então, eu tenho de entender se eu vou ajudar, né, até para que essa minha ajuda seja mais efetiva e faça com que o outro aceite ser ajudado, eu tenho de entender que o projeto do resultado, o objetivo final, é da pessoa que precisa ser ajudada. Exato. Vou dizer uma coisa: o projeto de felicidade, vamos chamar assim, porque se eu conseguir fazer aquilo que eu quero, né, e alguém me ajuda e aí eu faço, eu fico feliz, tá certo? O projeto de felicidade é do outro, de quem está sendo ajudado. Eu não posso chegar aqui na hora de ajudar e sufocar o outro com o que eu acho que é o jeito que ele quer ser ajudado. Então, a relação de ajuda e ser ajudado é uma relação em que tem de haver o respeito à autonomia e ao desejo de quem precisa da ajuda. Isso é fundamental. Isso. Né? E talvez a palavra mágica seja a ideia do compartilhar. Eu preciso aprender a compartilhar. Às vezes, quem ajuda vem com decisões prontas e com julgamentos prévios sobre o que é bom ou não para o outro, sem sequer perguntar para o outro o que é bom ou não para ele. Então, a ideia do conversar, do ouvir e escutar, né? E do compartilhar é a essência para que uma relação de ajuda se estabeleça. E na hora que isso acontece, eu não tenho que ter dificuldade em pedir ajuda, porque eu vou dizer aonde é o meu limite e o que eu quero para complementar esse limite, que eu e quem me ajuda, vamos desenvolver juntos. Então, é um projeto conjunto. Eu acho que um pouco da ideia da ajuda é dizer que não tem quem ajuda sozinho e não tem quem é ajudado sozinho. É uma construção de uma relação que envolve, no mínimo, duas pessoas e precisa ser uma relação conjunta. E numa horizontalidade, e eu complementar nessa relação horizontal. Inclusive, Sérgio, quando você fala disso de poder, o conceito de violência, quando um dos conceitos assim bem forte, é que quando existe uma relação desigual
Então, assim, na verdade, o outro tem o poder e o outro tem que ser subjugado. Aí não é uma relação de ajuda, mas é uma relação de poder um sobre o outro. Aí eu não sei se faz sentido o que eu vou perguntar agora, mas será que muitas vezes assim, é difícil a gente pedir ajuda porque eu tenho medo de que eu vou receber um não como resposta? Será que é só essa compreensão? Ou a gente é inseguro também no que o outro, ou eu não confio tanto neste outro que eu não sei o que vai acontecer? Porque, às vezes, a gente tem medo de que a resposta seja negativa. Eu acho que, eu vou dizer a minha opinião, eu acho que quando a gente tem medo de pedir ajuda, porque eu tenho medo da resposta, é porque eu não tenho uma relação com o outro que esteja claramente definida. Então, eu não tenho uma relação de compartilhamento. Então, eu não conheço o outro o suficiente, ou não entendo o outro o suficiente, ou não tenho uma intimidade suficiente para poder compartilhar este momento que pode ser tão delicado. E essa questão da intimidade não significa que tem que ser um casal, tem que ser mãe e filho. Não, eu posso ter essa relação até com um cuidador profissional, que faz parte da abertura do outro em me compreender, me ouvir, me compreender, me conhecer, para que eu tenha a liberdade, me sinta na liberdade de me expor, para dizer exatamente o que é que eu preciso, o que é que eu não quero. Tá? Eu tenho que ter os dois lados. Tais coisas eu preciso, tais coisas eu quero tentar fazer sozinho. Pode ser que eu não seja totalmente capaz, então eu peço que você fique perto de mim, mas eu quero tentar, até para ver o quanto eu ainda tenho de capacidade residual, que pode ser que nem eu saiba. Então, eu quero, mas por segurança, eu prefiro que você esteja próximo. Então, essas relações eu acho que precisam ser construídas. Isso responde talvez um pouco a essa questão do quando que eu tenho medo de dizer para o outro não. Relações opressivas, quando as relações são opressivas dentro do contexto familiar, elas não são relações de ajuda. Então, elas não permitem que a pessoa possa se abrir, possa se expor e possa mostrar o seu lado mais vulnerável e se colocar a ponto de pedir ajuda. Eu acho que Ilda, só derivando. Desculpa, o Carlos queria falar antes de mim. Fala, Carlos. Oi, desculpe, Sérgio. Não, só complementando o que a Ilda está dizendo, que assim, tem um contraponto disso, que é quando a relação é uma relação saudável, né, uma relação boa, o quanto é prazeroso também para a pessoa que ajuda. Né? Porque fica parecendo que é sempre uma relação penosa, né? E que não é. Muitas pessoas elas têm imenso prazer em ajudar. Né? Pessoas que a gente vê quantas pessoas fazem, e não precisa nem ser numa relação ali próxima, né? Familiar, enfim, a gente vê quantas pessoas têm esse movimento de ajuda, né? Em alguma situação aí de calamidade, enfim, as pessoas se mobilizam para ajudar, porque isso traz algum prazer, alguma sensação de pertencimento a essas pessoas. Então, a relação do cuidar, ela pode também ser muito prazerosa para aquele que cuida. Então, a pessoa, numa relação saudável, isso pode se estabelecer de uma forma muito positiva. O Carlos, só complementando, então, era o que eu ia falar, mas aí já complementar. Na verdade, nessa relação, para ser ajudado e aceitar ser bem ajudado, eu tenho de confiar no outro, inclusive nessa relação. Eu tenho de confiar que ele vai querer fazer uma boa coisa para mim. Então, isso também tem de entrar. Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples, né, que é fácil de entender. Por exemplo, um cego, uma pessoa com amaurose total, até pode saber usar bengala, tá certo? Mas vamos supor que ele precisa atravessar, né, uma parte aí da rua, atravessar a avenida, etc. E se ele vai dar o braço para alguém, se ele não confiar nessa pessoa, tá certo? Ele para. Por quê? Ele não sabe se vai deixar que ele caia no buraco, vai deixar um obstáculo bater na cabeça dele, porque ele não vê nada, né? Ele tem de confiar totalmente na pessoa que vai ajudá-lo a atravessar, que essa pessoa não vai levá-lo para um acidente, para uma desgraça. Então, a relação de ajuda, para eu aceitar ser ajudado, eu tenho de confiar no. E essa coisa que você falou,
Eu ainda complementaria com isso. Eu acho que, às vezes, a gente permite que os outros ajudem, mas tem que ser do nosso jeito também. E é isso que você está falando. Eu dou o braço para o cego, mas mesmo eu não enxergando, eu estou dizendo que tem que ser por aqui, eu tenho que pôr esse pé primeiro. Então, às vezes, isso dificulta, porque o outro também tem um limite nesse relacionamento, né? Ele se joga. Olha, eu estou aqui para te ajudar. Eu vejo isso muito na prática dos cuidadores, às vezes algumas reclamações. Ela se põe na função de ajudar, e às vezes a pessoa não permite o que ela ajuda porque ela cerceia, ela limita, e mesmo necessitando, ela não se permite ser ajudada. Então, eu acho que essa relação de cuidado, ela é bastante rica, bastante produtiva. Eu acho que nós vimos aqui vários aspectos dessa relação, mas agora sim, é muito bom a gente receber ajuda quando está precisando. Eu acho que é uma sensação assim, muito boa de humanidade, de pertencimento, de que estou acolhida. Às vezes o que a gente mais precisa é de uma ajuda, é só de um oi, tudo bem com você? Às vezes a gente até responde, está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Não, está lá por dentro morrendo de sofrimento. Bom, acho que a gente está chegando no final hoje da nossa discussão e a gente queria trazer de volta à tona esse tópico. Nós já discutimos em diferentes momentos a questão da ajuda aqui, mas queríamos trazer isso de volta porque temos visto isso, como a Marília citou, de muitas pessoas que às vezes precisam de ajuda, mas não pedem ajuda, sentem dificuldade em fazer isso, ou por um lado de limitação própria, ou porque não quer se expor, ou não quer se sentir incapaz, ou porque não confia o suficiente. E, por outro lado, nós vemos pessoas no entorno desses idosos que estão preocupados com eles, que querem ajudá-los, que querem o melhor para eles, mas não estão conseguindo se aproximar o suficiente para poder, muitas vezes, ajudar. Claro que a gente tem os extremos, outros negativos em relação a isso, mas não é isso o mais importante desse dia. Então, é por isso que ela é uma relação. Numa relação de ajuda, existem as duas partes. Existe quem precisa de ajuda e existe quem pode ajudar. Ela só será uma relação a partir do momento em que as duas partes cederem. Eu vou ceder para dizer do que preciso e o que preciso, e eu vou ceder para ouvi-lo e entendê-lo, tentar entendê-lo, qual é a sua necessidade, qual é a sua capacidade. E nós juntos vamos decidir por que caminho nós vamos seguir, como por que caminho nós vamos desenvolver ou vamos começar a desenvolver esta ajuda que se mostrou necessária. Para a gente fechar, vamos dizer uma palavra a cada um em relação à ajuda, o que vem na cabeça de cada um, Marília? Eu me lembrei, obrigada. Ajuda, muito obrigada por você me ajudar. Sérgio? Confiança. Carlos? Olha, você me pegou, não sei. Uma palavra que defina... Eu acho que também eu diria obrigado. Eu acho que eu vou com a Marília, eu diria obrigado. Eu diria amor e compreensão. Eu acho que o mundo fica melhor quando for um mundo mais solidário, mais compartilhado, com mais amor e mais compreensão entre todas as pessoas. Acho que sempre existirá quem precisa de ajuda, isso flutua, e sempre existirá quem pode e quer ajudar. Mas quem pode e quer ajudar hoje, amanhã pode precisar de ajuda. Então, essa é uma troca, e este é um mundo que precisa mudar e olhar para as pessoas que precisam de ajuda, de um lado, e precisa ajudar também a quem está precisando. Acho que a gente precisa ajudar a construir um mundo mais solidário. Então, era isso, gente, que nós queríamos discutir hoje com vocês. Lembrem lá de mandar suas críticas, mandar suas perguntas, divulgar para os seus amigos, tocar o sininho, etc. E nós nos vemos no próximo episódio, e muito, muito obrigada pela sua audiência. Obrigado. Obrigado. Tchau. Obrigada.